Sim, meus amigos, estamos ao vivo com mais um podcast aqui para vocês. Mais um final de semana cheio de futebol para a gente conversar, futebol brasileiro, futebol europeu. Bastante coisa aconteceu, algumas definições importantes, principalmente aqui no Brasil. A Série B está chegando no finalzinho, faltam só mais 2 rodadas. E a Série A, agora faltando 5 partidas para terminar, está cada vez mais avançado aí nas definições de tabela, momentos de tabela, times que vão para Libertadores, Sul-Americana, vão cair ou não vão cair. A gente vai falar bastante sobre isso. Hoje comigo aqui, com o padre Eduardo Rafael, com o padre Pedro Rissa. Vou dar boa noite aí para vocês. Boa noite, Pedro. Boa noite, Andrezão. Boa noite, Eduardo. Queria parabenizar aí, passar a bola já para ele dar boa noite. Eduardo Rafael no horário dessa vez. Eu só acho completamente desnecessária essa informação, do qual o público não se interessa com isso. Isso aqui é algo sério, é algo que a gente leva muito a sério. Acho que não começou legal. Seu boa noite, Eduardo. Bora, Eduardo. Boa noite, compadres aí. Tem bastante assunto. Série B já praticamente definida. Série A definida há 45 dias e bora pro futebol europeu. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, gente? Para pedir para quem está assistindo a gente, dar aquela força pra gente, seguir a gente nas nossas redes aí. No Instagram, @compadcast, na Twitch aqui e no YouTube, /compadcast. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, não esquece de dar aquele like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde quando a gente subir os nossos vídeos aqui no nosso canal. Vamos começar logo o futebol brasileiro dessa vez? Vamos começar pela nossa queridíssima Série B. Por que vamos começar com a Série B? Porque neste final de semana, mais precisamente hoje, domingo, a gente tem mais um time de camisa, um time grande, que carimbou a volta para a Série A em 2023. Eu estou falando do Grêmio. O Imortal Tricolor foi jogar contra o Náutico, já rebaixado Náutico, lá no Recife, nos aflitos. Dessa vez não precisou de uma batalha para conseguir voltar para a Série A. Jogo tranquilo, vitória por 3-0. O Náutico realmente está totalmente esfacelado, o que é triste, porque o Náutico é um time de tradição, de camisa. Mas o Grêmio fez a parte dele, precisava da vitória para subir, ganhou e já carimbou o acesso para a Série A em 2023. Renato Gaúcho tinha acalmado os corações tricolores lá no Sul, falou que não, a gente vai subir, podem ficar tranquilos, e cumpriu. Foi isso não, Eduardo? Renato Gaúcho está de volta, hein? He's back! E ele falou, né? Fazem um monte de M aqui e depois me chamam para consertar, né? E chega e volta com a mesmo marrento de sempre. Eu sou suspeito, eu gosto do Renato Gaúcho, eu gosto assim. Então é lógico que Ele falou, Eduardo? Ele falou isso? Que fazem um monte de M? Vai? Poxa, depois me chamam aqui para consertar. Excelente, cara. Você tá maluco. Eu gosto dele também. Eu acho que ele tem pontos de melhor, igual todos os técnicos praticamente têm, né? Mas ele tem um estilo, assim, do boleiro, que eu acho bem interessante. Essa parte leve do futebol, né? Ele traz muito isso, então, bora, Renato. Isso aí. Legal. Legal ver ele subindo de novo com o Grêmio na Série A com ele. Vamos ver ele empregado de novo, e principalmente no Grêmio, né? E legal também que aconteceu nessa rodada da Série B, que a gente, para quem é nosso fã assíduo e estava vendo os podcasts anteriores, a gente vinha simulando resultados do Vasco sobe, não sobe, toda rodada ganha aqui ou não, o que vai ser, exercício de futurologia, e daí a gente foi ver o Vasco ontem pulou para segundo lugar com a vitória dele, né? Então o exercício da nossa futurologia já se fizéssemos novamente já não seria mais com o Vasco, porque só perdeu a segunda colocação com a vitória do Grêmio, mas já é terceiro. O Bahia ficou em quarto agora, mas eu acho que esses 4 aí já estão mais do que assegurados na Série A. Só um tropeço muito grande qualquer um deles para eles serem ultrapassados por qualquer outro adversário que venha. É isso aí. Pedro, e só tem um detalhe, né, sem entrar muito no jogo, mas uma coisa curiosa, que como o Vasco na Série B
desde o começo e até esse momento as coisas vêm arrastadas. Nada é com glamour, nada é tranquilo. O gol que o jogador do Criciúma perdeu, estando 1-0 o Criciúma, é típico do Vasco virar depois. Meu Deus do céu, o Vasco da Gama me ajuda. Bom, já Mas o Vasco dá essas vascaiadas, né, cara? É impressionante, né, cara? Tipo assim, ó, todo mundo esperando que eles vão conseguir pelo menos um empate e ele toma um sufoco de quase um 2-0 do Criciúma e ainda ganha o jogo, né, cara? Puta, ó, ser torcedor do Vasco não dá pra ser cardíaco, não, né, Eduardo? Se tiver uma pressãozinha um pouquinho mais alta ali, é todo jogo isso aí, cara. Deixa pra ver só o resultado no final, porque ver o jogo, meu Deus. Então, já que vocês puxaram o assunto Vasco, vamos falar do Vasco. Então, quero só, mais uma vez, parabenizar o Grêmio, essa instituição gigantesca do nosso futebol que está de volta. O Cruzeiro já está de volta há um tempinho, já é campeão, então a gente já parabenizou ele lá atrás, mas o Grêmio realmente faz falta na Série A e não vai mais fazer, já está de volta. Aí a gente vai falar de outra grande instituição do nosso futebol, que é o Vasco da Gama, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, já que vocês trouxeram aí, enfrentou o Criciúma em casa e era aquele jogo de 6 pontos, porque o Criciúma, com uma vitória sobre o Vasco, ele estava conseguindo até metade do segundo tempo, ele estava fazendo o quê? Diminuindo para 1 ponto a distância e colocando uma pressão absurda para cima do Vasco, né? E o Vasco daquele jeito, vocês já falaram, não pode ser cardíaco, a gente já falou nas outras rodadas, é a mesma coisa. São Januário lotado, torcida empurrando, aquela coisa toda, mas o time não desenvolve, o time não consegue jogar, não sei o que acontece com esse time do Vasco. Aí o Criciúma achou um gol no primeiro tempo, o Criciúma jogou melhor que o Vasco, tá, no primeiro tempo, dominou a partida, foi merecido ter feito 1-0, sem discussão. Se você estivesse assistindo o jogo, você vê, não, o Criciúma vai fazer o gol e fez. Fez 1-0, abriu o placar, continuou tendo as ações da partida, voltou para o segundo tempo, o Vasco mais perdido ainda, fez algumas alterações, mas não surtiu efeito o Jorginho ali. O Criciúma teve mais uma chance, inclusive essa chance que o Eduardo falou, que o atacante do Criciúma recebeu a bola de frente pro goleiro do Vasco, driblou o goleiro do Vasco e chutou para fora. Então, assim, aquela sorte, muito mais sorte do que juízo, né? E aí você viu o Jorginho com aquela cara de desesperado, que, tipo assim, mas o que eu vou fazer? Porque ele não conseguia enxergar o que fazer. Porque ele trocava os jogadores e não resolvia. Ele trocava e não resolvia. Aí ele olha pra trás pra torcida e tava a torcida gritando qual o nome? Nenê. E ele decide atender a torcida. O que acontece? Ele chama o velhinho vem pro campo e muda completamente a história do jogo. Tá? Não é uma questão dele ter entrado, ter feito um gol, ter estrela. É isso também, mas não é só isso. Porque quando ele entrou dentro de campo, o time do Vasco começou a jogar bola. Era metade do segundo tempo. Aí o Vasco começou a dominar, empurrar o Criciúma para trás. Não sei se só a presença dele ali dá essa motivação ou se ele realmente... Porque jogando bola ali, você não vê ele participando tanto das ações. Lógico que ele estava perto da área, ele estava chegando ali do lado para jogar, principalmente com o Peck, que os dois entraram juntos, eles têm um entrosamento. Mas assim, quando ele entrou em campo, o Vasco mudou. Não sei se ele chegaria a ser um super-herói, que o Eduardo fala, mas o time mudou. Diga, Du. André, tem um jogador que agora eu não vou lembrar quem, que eu acho que é da seleção de 94, que pode ser algo parecido com o que você falou do Nenê, que ele só entrava em campo e falava, apertou, toque em mim, não precisa ter desespero. Então, assim, eu acho que é a confiança também dos jogadores do lado dele, de, pô, apertou, toca nele. Aí ele vai acalmar a jogada ou acelerar, enfim, mas complicou, toca nele. Então ele nem participa efetivo dos principais lances, mas não tem mais aquele desespero no meio-campo de qualquer coisa, tá ali, ó, toca nele que ele vai acalmar ou acelerar. Você tá falando de um jogador chamado Dunga, cara. Que em 94, Dunga, 94 era isso. Ele fala assim, se vocês estão apertados, dá a bola em mim. E aí ele resolvia a jogada de algum jeito. Entendeu? Exato. Eu acho que o Nenê trouxe um pouco disso. Exato. Mas assim, o que me chamou a atenção foi... Pode falar, André. Pode falar que é só dar cutucada. O que me chamou a atenção era assim, que se você estivesse assistindo o jogo, e aí eu tenho que mandar um abraço pro meu primo Felipe, que rolou um vídeo aí dele assistindo esse jogo, quase morrendo, infartando. Felipe, eu já falei pro meu avô, não assista os jogos. Serve pra você também, assiste só
o resultado, vê o resultado primeiro e assiste o VT depois, aí você não sofre. Beleza? Mas assim, você olhava, a transmissão cortou pra câmera do Jorginho, o Jorginho tava com uma cara de desesperado, porque tava 1-0 Criciúma, o Vasco jogando em casa e precisando da vitória, e aquela cara dele de, o que eu vou fazer? E ele olha pra trás pra torcida, a torcida tava gritando, Nenê, 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 e ele manda chamar o Nenê. E aí resolve, tipo, em teoria resolveu o problema, né? O Nenê entrou, ele teve a estrela de fazer o primeiro gol, mas de qualquer maneira o Vasco já estava jogando melhor nesse momento, né? E o segundo gol do Vasco foi de um outro jogador que estava totalmente jogado de escanteio no elenco do Vasco, que é o atacante Fábio Gomes, que só foi relacionado para esse jogo porque o Raniel pegou 30 dias de suspensão por causa daquela invasão lá da torcida do Sport, sabe? Vocês lembram da última rodada? Daquela invasão, aquela coisa toda? O Raniel, que foi jogador do Vasco, foi comemorar em frente à torcida do Sport, ele tomou uma punição de 30 dias. Então ele tá fora aí do final da Série B. E por conta disso, o Jorginho teve que colocar no banco o Fábio Gomes, que é um centroavante que o ano passado fez até algum sucesso pelo Oeste de Itápolis, foi jogar fora do país, voltou, mas não tinha espaço no Vasco. Colocou o Fábio Gomes e ele acabou sendo o herói dessa partida, porque ele fez o segundo gol de cabeça, que quando ele fez esse gol, a torcida, já eram os 40 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco veio abaixo, e aí a gente viu uma festa absurda em São Januário, aliás, que é muito bonito. Tá? Falar para vocês que isso é uma coisa que talvez o Vasco esteja subindo nessa temporada por causa da torcida, porque dentro de campo o futebol é realmente sofrível, como diz o meu pai, entendeu? É sofrível. O Vasco em campo, jogando bola, é feio de ver, de assistir, tá? Mas em casa, com a torcida desse jeito, os caras acabam sendo empurrados, assim. Então, a torcida tá levando o Vasco de volta para a Série A. E vocês falaram aí, o Vasco tem 98% de chance de subir. A gente tem que lembrar que ainda não teve a definição se os pontos da partida Sport Vasco vão ser migrados para o Vasco, né? Ele ganharia 2 pontos nessa brincadeira aí e já também estaria na Série A, sem precisar de mais nada. Lembrando que sem essa decisão ele precisa só de 1 ponto em 2 jogos. O próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa em casa. Então assim, um empatezinho já garante o Vasco. O Vasco está virtualmente na Série A 2023 também. Quer falar sobre o Vasco, Pedrão? Você aquela hora me chamou aqui. Não, só ia dar uma cutucada mesmo. Vocês estão elogiando que o velhinho isso, que ele veio e mudou o jogo, mas que fase, meu amigo. Nenê, craque de bola, reserva de Série B e do Vasco ainda. Aí não dá, aí não dá. Pelo amor de Deus, eu não consigo elogiar. O cara tem que sair jogando nesse time aí. Não vai sair jogando o time do Vasco, do elenco da Série B, vai sair jogando aonde, cara? Mas, O ano Pedrão, que vem, então, que o Vasco. O ano que vem que o Vasco tá virando SAF e tiver dinheiro, ele vai jogar onde? Ele vai voltar pra Série B pra jogar pela Tombense? Pô, cara, o cara é craque de bola, não dá pra ser reserva do Vasco. mas ele tem 42 anos, né, Pedro? Não dá pra ele jogar os 90 mais, né? Dava, o Zé Roberto defendia que jogasse os 42 com os 90 com 42, pelo amor de Deus. Craque é craque, cara, de verdade. Então, exatamente. Eu tô só falando então exatamente porque tem uma pessoa aqui no chat, tem um pessoal aqui dizendo que o cara já tá no geriatra, mas pô, é craque de bola, cara, de verdade, é craque de bola. O Nenê pega ali e joga mais que a molecada qualquer, porque tanto que você disse, jogou 30 minutos, 20 minutos, sei lá, 20 e poucos minutos, o que ele fez já mudou o jogo, porque esses caras têm que sair jogando, cara. É aquilo que eu falo pra vocês em relação ao Cristiano Ronaldo no Manchester. Quando o adversário vai cantar o hino, vai entrar em campo, tá na fila do túnel para subir pro gramado, você olha pro lado, o Cristiano tá do seu lado, é diferente de você ver o Rashford do seu lado, cara. É diferente, cara. O cara tem que jogar, o cara é o robozão, é um dos maiores jogadores da história. Como é que ele vai ser banco? Tem que ficar puto mesmo, entendeu? Mas não quero entrar no Cristiano agora. Só queria falar do Nenê, porque eu acho que ele não tem que ser banco, tá? E já que a gente tá falando de veinho, só para lembrar que já passou o assunto do Grêmio, eu não falei, o Grêmio quase rescindiu o contrato, aliás, chegou a rescindir e depois recontratou o Diego Souza para jogar essa Série B. E o Diego Souza, o Diego Souza é vice-artilheiro da Série B, tá? Manda muito, joga muita bola também. Tá aí uma decisão acertada do Grêmio de voltar atrás e contratar o cara novamente. É isso aí, Pedrão. Você tem razão total no que você está falando. Ainda mais, e fica claro para mim
Olha, acabei de olhar o chat aqui de novo, Andrezão. Daí o mesmo cara que chamou o Nenê de já estava no geriatra tá dizendo que a gente tá certo de falar do Diego Souza, que é o mesmo exemplo, É entendeu? isso Os dois aí. são velhinhos, mas os dois decidem. Então, mas ficou claro para mim, pelo menos fica claro para mim, que só a presença do Nenê em campo dá mais confiança para os jogadores do Vasco jogarem bola. Porque se você parar para pensar, tem muitos jovens ali nesse time do Vasco. Andrei Santos, Figueiredo, Eguinaldo. É tudo molequinho aí de 20 anos, 19 anos. Então, assim, você ter alguém de referência, alguém mais experiente, que você olha... É o que o Eduardo falou. Citou o exemplo da Copa de 94, do cara falou, ó, apertou, dá a bola em mim. Não, dá a bola em mim. E aí deixa que eu resolvo aqui. Entendeu? Só de ter essa confiança, os jogadores jogam com mais confiança, com mais tranquilidade para poder fazer o time render, né? O time girar. Então talvez isso, né? E o Pedro talvez tenha razão de que o Nenê, mesmo fisicamente talvez não aguentando, porque você citou o Zé Roberto, mas o Zé Roberto fisicamente perto do Nenê, Pedrão, eu acho que tipo, tem uma pequena diferença, né? Não, você que era fora da curva, mas ainda assim, velho, o Nenê, pelo menos um tempo ele aguenta jogar, entendeu? Aguenta. Era lá. E senhores, ó, com todo respeito, domingo, dia de rodada, falar de Série B, falar de Série A e da Europa inteira, já perdemos 20 minutos Vamos no lá. Vasco. Parabéns pro Vasco, subiu pra Série A e segue o jogo aí, pelo amor de Deus. E quem ficou agora na Berlinda aí, ó, se fosse o BBB estaria no paredão, né? É o nosso querido Bahia. Por quê? Porque o Bahia essa rodada tropeçou em casa diante do Vila Nova, 1-1, o que acabou saindo até no lucro, porque estava perdendo o jogo até o final. E aí o Matheus Davó conseguiu fazer o gol do empate lá. Matheus Davó, que ainda é do Corinthians, está emprestado ao Bahia, né, Pedro? Então, assim... Eu sabia que você ia falar isso. É um jogador que vem se destacando na Série B. Mas não vem falar que ele tem que ser reintegrado pro Corinthians ano que vem. Não me venha com essa, pelo amor de Deus. O Júnior Moraes é melhor que ele? Não é. Então... O Yuri Alberto joga todos, né, velho? Você sabe que é assim. Manda o Júnior Moraes de volta e põe o Davó de reserva do Yuri Alberto. Pronto. Cara, sem confusão. Não inventa. Não tô inventando nada. Mas enfim, segue. De qualquer maneira, a gente teve o Bahia entrando na Berlinda porque empatou em casa contra o Vila Nova. E aí tá numa situação aí, ainda tá muito favorável, porque tem 2 partidas ainda. O Bahia precisa de uma vitória para subir só. 3 pontos em 2 jogos. Factível total. Ainda tem um jogo em casa. Então, o Bahia, apesar de ter ido pro paredão, digamos assim, ainda tá bem. Quem que ainda tem alguma chance de subir, né? Além do Bahia? O Ituano voltou pra briga com força, com 54, e o Londrina com 53. Só esses 2. O Criciúma saiu da briga, Sampaio Corrêa saiu da briga. Então, assim, né? E a gente tem que falar que o Sport ainda deve perder pontos ainda. Aquele ponto do empate com o Vasco também deve perder. Então, o Sport que perdeu pro Londrina nessa rodada deu meio que adeus nessa briga de voltar para a Série B. A volta do Sport deve acontecer em 2024. Porque, como eu disse para vocês, 2023 vai ser uma Série B que não vai ter nenhum time grande, né? Dos 12 grandes do país, não vai ter nenhum deles jogando a Série B. Todos estarão na Série A. E aí o Sport vai ser talvez o time de mais camisa jogando a Série B em 2023, então ele já começa favorito, né? Começa por aí. Aqui, ó, já que você falou no Senhores, chat... eu preciso pedir licença aqui. Diga. Que a gente está falando do Davó e veio aqui uma pessoa no chat dizer Deus me livre da avó no Coringão. Essa pessoa, YKV Luiz, é o meu irmão. Meu irmão, que não é por força de expressão, meu irmão de sangue, é meu irmão. Garoto. Eu queria agradecer muito dele estar aqui com a gente, participando da conversa. Luiz, fica aí que nós vamos falar do Coringão em pouquíssimos minutos. O André gosta de enrolar na Série B, mas já a gente está chegando na área. Esquenta não, tá? E aí, só para fechar, já que a gente já viu que o Bahia tá na Berlinda agora, mas tá quase tudo encaminhado para subir, essa rodada também definiu os 3 primeiros rebaixados da Série B para a Série C. O Náutico, último colocado, o Brusque penúltimo e o Operário, antepenúltimo, já caíram. Matematicamente já estão na Série C em 2023. Essa última briga aí, essa última vaga para ver quem vai cair, hoje está o CSA, né?
nessa posição, mas Novo Horizontino e Chapecoense ainda estão brigando aí com o CSA para ver quem que vai acabar sobrando. Só fico triste pela Chapecoense estar aí, Pedro, porque depois do que aconteceu com a Chape lá, o acidente do avião, é triste ver ela caindo tanto assim, né, cara? Triste, mas previsível, cara. Pra te falar a verdade, eu achei que ela fosse cair da Série A no ano seguinte, após o acidente já. Ela até que se manteve um pouquinho mais. E é difícil essa reformulação sem nenhum dinheiro extra, com uma diretoria totalmente nova e agora que tá ficando experiente, né, cara? Um elenco também que teve que ser montado às pressas. É difícil, mas tudo bem que já faz um tempo de lá pra cá, mas a gente sabe que as coisas não acontecem rapidamente no futebol, assim como os times que são comprados e viram milionários do dia para noite não saem do dia da noite ganhando o título, né? Então esses times que passam por isso também não vão sair do dia da noite para se equalizar e voltar a ser o que era antes. A gente fica triste porque a Chapecoense nunca teve relevância nacional nenhuma e quando começou a ter, aconteceu isso e voltou para o status mais baixo aí de Série B, quase Série C. Mas torcer para que ela se recupere. Isso. Então, bora de Série B, era isso. Não sei se vocês querem dar algum destaque a mais, senão a gente já muda para a queridíssima Série A. Vamos lá. Bom, vamos para a Série A. Não tem muito o que falar na Série A, mas é sempre bom, né? A Série A, como o Eduardo disse, o campeonato já está decidido há quantos dias, Eduardo? 45 dias. Já faz 45 dias que a gente já sabe quem vai ser o campeão brasileiro, então não tem muito para onde correr. A gente tinha até falado, não, diminuiu para 8 pontos... Será alguma coisa assim? Mas essa rodada já voltou para 10 de novo, porque o Palmeiras ganhou do Avaí, 3-0 em casa, o Internacional empatou, né? Então a diferença voltou para 10, ou seja, esquece. O Palmeiras realmente é campeão, não tem brincadeira e ponto. Não tem o que fazer. E o Palmeiras está se dando ao luxo de começar a colocar o menino Endrick para jogar, né? Todo jogo. Então daqui a pouco o menininho aí de 16 e o ano que vem 17 já vai estar até titular desse time aí. Porque ninguém se firma ali na... Olha, eu posso falar que eu assisti um pouco do jogo ontem, André. Desculpa te cortar, mas só para te dizer rapidamente que o Endrick realmente é diferente. Sabe por que ele é diferente? Não é porque ele cria jogadas, que ele deu assistência e tudo mais. É porque as bolas que foram para ele finalizar e ele finalizou foram todas no gol. Ele não chutou uma bola para fora ontem. E eram chutes potentes, hein, cara? Você fala assim, ó, o cara chuta consciente, tem 16 anos de idade, chuta bem. E sabe o caminho do gol. Uma hora esse moleque vai desencantar aí e lascou. O moleque é bom de bola mesmo. E é o que eu falei pra vocês já, né, Pedro? Já falei até aqui no podcast. O Endrick, parece que aquela posição de centroavante do Palmeiras tá esperando por ele. Porque o Palmeiras contrata 1 milhão de centroavantes, ninguém se firma naquela posição. O Rony joga improvisado ali, né? Por quê? Porque estão esperando o Endrick. Então, a hora que ele estiver pronto, o Abel achar que ele tá pronto, ele vai assumir e não vai sair mais, cara. Pelo menos é isso que eu imagino. Né, Eduardo? Não, e chegando sem peso, né? Igual o André falou, já com o título garantido, então jogando sem a responsabilidade dos 3 pontos, jogando sem a pressão do 0-0, entra lá para decidir, ou a pressão de você tem um time horroroso, e aí tudo depende de você, então tudo isso daí tá favorecendo ele. Se ele não cair na besteira de não pensar em futebol, o futuro tá garantido. Não, e ele é bom, foi o que o Pedro falou, ele tem uma... Como é que pode dizer? Um radarzinho, né? Que ele não chuta ali, não isola uma bola, ele finaliza no gol. Né? Não interessa como a bola vem, ele dá um jeito de finalizar no gol. Isso é uma coisa que a gente via muito nos centroavantes tipo Romário, Ronaldo, né? Não querendo fazer comparação ainda, porque ele ainda é muito novo. Mas é o mesmo estilo. Você não vê o cara dar uma isolada, o cara dar tipo, aquela finalização horrível, não. Parece que tem um radarzinho para do jeito que a bola vem, ele consegue finalizar para dar trabalho pro goleiro, pelo menos. Não é isso, Pedro? É isso. E Andrezão, fora isso, né, que a gente tá alongando aqui no Palmeiras, que já é campeão e pegou um adversário fácil, que era o Avaí, vou só falar do Endrick, porque ele realmente merece o destaque. Ele que chuta no gol, o goleiro se vira pra defender, entendeu? Porque aí o gol ele não erra. É bem bacana. E daí vamos ver como é que o Palmeiras vai jogar o ano que vem. Se vai para um 4-3-3, abrindo um pouco mais o Rony para a ponta, centralizando o Endrick, se o Endrick vai ser titular ou não. Porque eu ainda acho que o ano que vem ainda vão usar o Endrick como uma adaptação assim. Ele não vai ser titular do dia para noite. Ele vai passar uns 6 meses entrando e saindo aí.
quiçá o ano inteiro ainda, entrando e saindo. Ele não vai ser titular. Quem tá no ataque do Palmeiras é o Rony e o Dudu e vai continuar o Rony e o Dudu. Só não sei se vai sair algum meio-campista para mudar o ataque para 4-3-3, se necessário for em alguns jogos. Mas o Hendrick ainda vai continuar de adaptação ano que vem. É o que eu acho. A gente já sabe que o Gustavo Scarpa não vai ficar, né? Gustavo Scarpa, quando terminar o brasileiro aqui, ele já vai se apresentar no Nottingham Forest lá na Inglaterra. Né? Resta saber se o Palmeiras vai ter mais alguma perda de elenco e como ele vai fazer a reposição disso, né? A gente já viu que centroavante eles trouxeram uma meia dúzia aí, né? Desde do Merentiel, Flaco Lopes, eles trouxeram antes do Botafogo o meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Me ajuda aí, gente. Botafogo? O Rafael, que era o centroavante do Botafogo. Rafael Navarro. Ah, tá. Ou seja, o Palmeiras vem tentando centroavantes aí, nenhum se firma. Então, cara, vamos ver como o Palmeiras... Navarro é bom, hein? Então, mas não conseguiu se firmar, né? Breno Lopes, e vai trazendo atacantes centroavantes aí, nenhum se firma, né? Então o Palmeiras, vamos ver ainda terminando a janela aí, se o Palmeiras vai ser muito assediado. Eu acho que sim, o Danilo é capaz de sair, né? Não sei se os zagueiros vão ficar. O Murilo também é outro jogador que é... A história que você trouxe, né? Oi? Tem a história que você trouxe do Pedro Raul, né? Então, e diz a lenda que o Pedro Raul teria já um pré-contrato assinado com o Palmeiras. Só lembrando que ele não é jogador do Goiás, ele está emprestado ao Goiás, ele é jogador do time do Kashiwa Reysol, lá do Japão. Então parece que o Palmeiras já se acertou com o jogador e com o time japonês, mas não vai anunciar nada, justamente por conta do brasileiro, essa coisa toda. Então, se isso se concretizar, é mais uma tentativa de centroavante. Então o Palmeiras deve se desfazer de alguns centroavantes que ele tem no elenco hoje, né? Rafael Navarro, Merentiel, o Flaco Lopes, dizem que o Palmeiras é só uma ponte dele para a Europa, já estaria certo dele ir embora Flaco mesmo. Lopes? Que ele veio pro Palmeiras, mas parece que dizem que era uma ponte já para ele ir embora. Então em janeiro talvez ele já nem esteja mesmo no Palmeiras. Já teria vindo só para fazer uma ponte mesmo e ir embora. Mas assim, o Palmeiras vai ter que se desfazer, porque o Hendrick subindo, pedindo passagem. Se essa história do Pedro Raul realmente se concretizar, dele vir pro Palmeiras, o campeonato que ele vem fazendo nessa temporada, se ele conseguir repetir no ano que vem num time estruturado com o Palmeiras, é o que o Pedro falou, o Hendrick vai ter que esperar mais um pouquinho a vez dele. O Pedro Raul, pelo menos o que ele mostrou esse ano pra gente aqui, é de altíssima qualidade, um centroavante muito perigoso e muito efetivo, né? Então assim, vamos lá. Olha, Oi. mas só isso é um exercício de futurologia. A Sim. gente nem sabe se o Pedro Raul vem, nem como que o Hendrick vai jogar. Mas o que eu queria ressaltar é para ver se o meu amigo Eduardo lembra que a semana passada o André perguntou pra gente, Eduardo, lembra? E até foi uma thumbnail. O Palmeiras está enfraquecendo. Tá de sacanagem, né, André? Você me perguntou isso, que o Palmeiras está enfraquecendo, vai deixar esse título escapar de alguma forma. Pô, mas tá de sacanagem. 2 empates seguidos, pô. Não, mas ainda falei isso no dia ainda. Ele tá tentando segurar a audiência, não é possível, porque tem que confiar no Internacional que empatou com o Curitiba hoje. Para lá, cara. Se o Palmeiras perder todos os jogos, o Inter não chega ainda assim, velho. Fica tranquilo. Enfim, gente, do Palmeiras, a gente quer. Acho que é isso. A gente já sabe que o Palmeiras vai ser campeão. É uma questão de tempo. E só falar para vocês que já existe uma possibilidade do Palmeiras ser campeão nessa próxima rodada. Ele está 10 pontos. Depois dessa rodada vão faltar apenas 4 partidas. Então ele vai enfrentar o Atlético Paranaense, que muito provavelmente vai estar com o time reserva, totalmente reserva, porque jogo no meio da semana agora, né? Final de semana que vem a gente sabe que tem final de Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Estão dizendo aí, né, André? André, estão dizendo aí, né? Sobre? Estão dizendo aí que o Atlético Paranaense é Brasil na Libertadores, né? Menos pra torcida do Flamengo, né? Porque o resto eu acho que vai estar todo mundo torcendo. Estão dizendo. Nosso compadre Alberto Marques também deve ter gostado dessa sua afirmação. Bora lá. Então, o Palmeiras já tem a possibilidade de ser matematicamente campeão na próxima rodada. Eu não acredito, acho que porque precisaria de uma outra combinação de resultados. Inter perder, Palmeiras, Corinthians perder, Flamengo empatar. Então, assim, ainda precisaria de muitos outros resultados para ser campeão. Mas deve encaminhar mais um pouquinho na próxima rodada, porque vai pegar um Atlético Paranaense reserva. O Palmeiras deve ganhar mais uma vez, né?
Nas vagas pela Libertadores, a gente teve uma mudança nessa rodada. O América Mineiro perdeu a vaga dele hoje, né? Estaria perdendo a vaga dele para o São Paulo. São Paulo conseguiu passar o América finalmente na tabela. Sempre lembrando que a gente trabalha com um G8 de Libertadores, né? Que é o que vai acabar Mas você acontecendo. tá falando de vaga de Libertadores, achei que você tá falando de G4. Você tá falando de Não, vaga de pré-Libertadores. não, mas é Então, Libertadores, cara, porque eu Pedro. já ia falar do G4, Corinthians ganhou com um a menos em parte do Calma, a jogo, gente eu vai já chegar tava nos empolgado clássicos. aqui, A gente e vai. daí você vem lá com o G8, cara, pra falar do É, São Paulo ainda. Ah, exato. não, pelo amor de Deus, vou deixar pro Eduardo Pedrão, então. Calma. A gente vai segura, chegar nos segura a clássicos. emoção. Calma, calma. Segura a emoção aí que a gente Segura a vai chegar nos emoção. clássicos. Eu Então, sei que foi um assim, jogão Corinthians e Santos que você quer falar, um jogaço maravilhoso, o. mas segura a emoção. Mas enfim, Não, gente. eu sei que você quer falar de São Paulo porque teve 2 gols de lateral, né? E você gosta dos caras que jogam na lateral esquerda. Ele ama o lateral. O lateral é a posição que ele Bom, mais gosta no futebol. Mas vamos lá. Ah, São Paulo é ponta. No São Paulo é ponta. Então, assim, o São Paulo conseguiu passar o América e entrou na 8ª posição e a gente trabalha com G8, né? Porque o Flamengo campeão da Copa do Brasil vai disputar contra o Atlético Paranaense a final da Libertadores, a gente deve ter um G8 de Libertadores. E nesse ponto não é nem o jogo do São Paulo, é o jogo do América que eu quero falar pra vocês aqui, que eu queria destacar. A pergunta que eu faço pra vocês é São Paulo, Fortaleza e Atlético Goianiense se prejudicaram querendo disputar tudo que tinha à vista, ao invés de ter focado numa coisa só, porque a hora que eles ficaram com o campeonato só na mão, eles estão fazendo uma campanha excelente. Não é isso não, Pedro? não, eu posso falar isso do Fortaleza e do Atlético Goianiense. Já do São Paulo, não sei se essa afirmação é verdadeira também, ô Andrezão, porque a gente viu o São Paulo jogando a vera o Brasileirão, mesmo jogando a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, fazendo aqueles bons jogos contra o Flamengo, focando na Sul-Americana. O São Paulo não abriu mão do brasileiro, é o que eu acho. Mas o São Paulo agora, você tá falando assim, não, o São Paulo agora focado no brasileiro, ele tá conseguindo bons resultados. Pô, o São Paulo ganhou de 2-1 com 2 gols do Reinaldo em cima do Juventude, que já não quer mais nada há 15 rodadas, entendeu? Espera mais um pouquinho. O São Paulo não melhorou de qualidade porque foi eliminado da Sul-Americana, é isso que eu tô querendo dizer. O São Paulo não melhorou de qualidade porque saiu da Copa do Brasil. O São Paulo melhorou, está tentando, na verdade, buscar um resultado no brasileiro, porque senão ele vai dar uma resposta para a torcida dele, que é, ó, a gente perdeu a Copa do Brasil, beleza, porque estava difícil mesmo. A Sul-Americana a gente perdeu, me desculpem, porque não era para perder, mas agora no brasileiro a gente precisa tentar pelo menos essa vaguinha na Libertadores para vocês. Tá difícil, mas vamos tentar. Porque o São Paulo vem fazendo jogos, é um jogo bom, outro jogo horroroso. Aí um jogo bom e um jogo ruim. Tem muita crítica em cima do São Paulo ainda. Tanto que parece que o Rogério está tentando de tudo aí. Ele, nem o time ele achou ainda. Essa semana ele já sentou o Luciano não veio para jogo, já veio com o Nahuel lá. Então, vamos ver o que vai ser do São Paulo. Diferente, já que você trouxe essa pergunta para mim, do Atlético Goianiense, que há rodadas atrás eu falei para você, o Atlético Goianiense tem um time interessante, não é para estar onde está. O São Paulo já estava no meio de tabela, que eu acho que é um lugar para onde o São Paulo deveria estar, que é o meio da tabela. Mas o Atlético Goianiense não deveria estar na vice-lanterna, que é onde ele estava. Tanto que agora ele está a 1 ponto para sair do Z4, né? E eu falei para você que eu acreditava nisso. Vamos ver se concretiza. Só lembrando que 1 ponto do Z4 e o Ceará ainda corre o risco de perder ponto por aquela invasão de campo que teve na última rodada também. E se isso acontecer, o Atlético Goianiense acaba ultrapassando o Ceará. E aí, o Ceará que, como a gente disse, que você vive criticando que não pode depender de Speed Mendonça para poder escapar e tudo mais, você tem razão. O time do Ceará tá fazendo força para cair para a Série B no ano que vem. Essa é a verdade. É porque ele não consegue fazer gol, é um time que não faz gol, né, André? E para terminar, que eu citei o Fortaleza aqui, o Fortaleza joga amanhã, fecha a rodada da Série A contra o Atlético Mineiro. Em caso de vitória do Fortaleza, ele toma essa vaga do São Paulo na 8ª posição. Mas de qualquer maneira, a pergunta que eu tinha feito aqui é só para ficar um pouquinho mais claro. Eu entendi que você acha que o São Paulo ainda nem achou um time, mas
podia ter jogado as 3 competições do jeito que jogou, diferente dos outros 2, mas você acha que isso foi um problema de elenco muito curto que esses times tinham? Hein, Eduardo? Você acha que o problema desses 3 times que eu citei aqui era o elenco para encarar tantas competições ao mesmo tempo? Não, eu, assim, dá pra cravar que era, né? Assim, em relação aos 3 times, eu só discuto o planejamento, porque aí, pelo menos, assim, engenheiro de obra pronta, né, mano? Tudo bem, mas o planejamento, a meu ver, de Atlético Goianiense e Fortaleza devia ter uma mentalidade de tentar se segurar numa Série A. Porque eu acho que mesmo campeão de Sul-Americana na Série B, financeiramente falando, esportivamente falando, não sei se seria alguma coisa maravilhosa. Minha opinião é que o foco é manter subindo prateleira ano a ano, eu me mantenho forte e seguro numa Série A. Aí você discute planejamento. O de São Paulo, o planejamento eu acho que foi correto. Porque quando você fala de um oitavo ou de um quinto lugar no Campeonato Brasileiro, é só para falar de vaga em pré-Libertadores. Quando você fala de oitavo e de segundo lugar, é para falar em vaga de Libertadores direta. A Sul-Americana dava isso. E é um título. Então, o São Paulo termina em 13º e campeão de Libertadores e campeão da Sul-Americana, tá ótimo. Enquanto planejamento de estar na Libertadores, de ser um título. Sim. Então, ali tá correto. Depois que perdeu a Sul-Americana, eu tenho que agora correr atrás para terminar pelo menos em oitavo e garantir uma pré-Libertadores para manter o planejamento que eu tinha antes. É isso aí. Concordo, concordo. Bom, sobre Não, e esse... digo mais, Andrezão, Diga. eu só não respondi a pergunta nesse sentido, porque quando você me pergunta se é um problema de elenco, eu só respondo para você, mas é lógico, mas o lógico é para todos os times da Série A, à exceção do Palmeiras e do Flamengo. Todo mundo tem problema de elenco. O Corinthians mesmo, se entra com o time misto, já é um Deus nos acuda, imagina um reserva, você entendeu? Então todos vão ter esse problema. Tanto o Fluminense do Fernando Diniz é um exemplo. A gente sabe que joga bem, a gente sabe que joga bonito, a gente sabe que o time do Fluminense é espetacular, né? Mas o time do Fluminense é aqueles 11 e ele joga todos aqueles campeonatos com os 11. Então, assim, não interessa o desgaste mental desses atletas, o desgaste físico, ele vai jogar com os 11, não tem revezamento ali. Por isso que o time do Fernando Diniz dá esses altos e baixos, essas quedas, e perde alguns jogos que não tem que perder, porque eu acredito nesse desgaste mental e físico dos jogadores do Fluminense. Todo mundo tem problema de elenco. É isso todo aí. mundo. E já que você trouxe o Fluminense, vamos passar então para o primeiro clássico que a gente teve essa rodada, que foi Fluminense e Botafogo. Falando de Fernando Diniz, dinizismo, aquela coisa toda. O Fluminense deu uma resposta na última rodada muito boa, mas nessa rodada, já fazendo um clássico contra o Botafogo, me começa perdendo de 2-0. Né? E aí tem que correr atrás, conseguiu buscar o empate de 2-2 com o Botafogo. Mas você acha que... O Pedro já trouxe um pouquinho pra gente o que ele acha, Eduardo, mas você acha que a falta de elenco é o que faz o Fluminense ser tão instável, essa gangorra que ele tem? Porque aí você perde 1 ou 2 jogadores por uma partida, o time já não rende o que se espera do time? Então, André, eu acho que tem isso, mas não só isso. Eu acho que dá para discutir também um pouco do lado motivacional. No sentido do quê? Para que o Fluminense briga hoje? Para vaga direta. Mas para vaga direta a gente fala em Corinthians, em Inter, em Fluminense e o Flamengo no meio disso tudo. Mas o Flamengo já tem a vaga dele. O Atlético Paranaense está ficando cada vez mais para trás por causa desse se poupar para Libertadores. Então, eu acho que está garantida a vaga na Libertadores direto para Fluminense, Corinthians e Inter. Então, assim, eu acho que o jogador, por mais que ele deva estar um discurso do Diniz de vamos, 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 e tem isso, mas acho que não tem mais aquela pegada da competitividade. Quando sai 2-0 gera esse tipo de incômodo. Não, agora eu tenho que correr atrás. Mas no 0-0 acho que até isso dá para ser discutível. Mas Pedro, pro Botafogo esse jogo era muito mais importante mesmo? Por isso que a gente viu um Botafogo começando tão à vera assim? Então, o que eu queria trazer desse jogo, Andrezão, é que a gente vê o Botafogo trazendo de volta o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula começa jogando como titular e o Botafogo abre 2-0, jogando interessantemente bem.
Então, o que eu queria te trazer é esse crescimento do Botafogo, esse planejamento aí de contratar esses jogadores que a gente já criticou muito, o Patrick de Paula como jogador da franquia, jogador mais importante do time. Tá claro que isso não deu certo, tá claro que isso não é o ideal a se fazer, ele não tem esse porte para ser o jogador do Botafogo, mas como composição de elenco e um cara importante para os 11, e o Patrick de Paula é interessante. E o Botafogo aos poucos vai encaixando as peças, com o Patrick de Paula, com o Tiquinho. A gente vê bastante o Jefinho ali do lado também, jogando bem pra caramba. Então o Boa Botafogo tá revelação. encontrando o time, a zaga já tá mais equilibrada com o Cuesta, né, cara? Então vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo. Eu acho que é um time interessante, ainda abaixo dos seus três rivais do Rio de Janeiro, muito abaixo ainda do que o Botafogo pode oferecer, mas o Botafogo tá equilibrando as ações. E o Fluminense é Três aquilo. rivais, Ele, velho. o que foi? Dos 3 rivais, o Botafogo tá abaixo. Eu acho que o Pedro está Ah, querendo dos três, dizer, não, né? Eduardo, eu acho que o Pedro está querendo dizer em estrutura mesmo, né? É, Eu não exato. vejo no Vasco. Não, mas É porque o estrutura, Vasco Eduardo. agora O vai virar Botafogo, SAF, o você Botafogo entendeu, não tem Eduardo? nenhum Eu não sei centro de como é que o Vasco treinamento. vem pro ano que vem, você entendeu? O Botafogo ele tá jogado às traças há anos, e agora o que eu quis dizer é o seguinte, agora com a compra do Botafogo, o John Textor ele tá tentando trazer o Botafogo aos pouquinhos, mas bem aos pouquinhos mesmo, uma contratação aqui, outra contratação acolá e tudo mais. A gente não vê grandes estrelas no Botafogo, e aos poucos o Botafogo, com esses pouquinhos, vem se tornando um time interessante. Já não é mais aquele saco de pancada. Você vê o É, Botafogo perdendo, mas você não vê o Botafogo sendo goleado. Você entendeu? Você vê o Botafogo perdendo, mas você não as vê o prateleiras Botafogo que eles tendo jogo falam. fácil, né, cara? Então, porque são as Perdão? prateleiras que eles falam. O Botafogo tá subindo mais uma esse ano, né? Pois E, é, então, é isso que eu estou interessado. E por que eu coloquei atrás dos três? Porque o Vasco ele já vem com uma torcida lotando estádio a todo jogo, mesmo que na Série B. O elenco é fraco, mas vai ser comprado. Tem promessa para investimento de trocentos milhões para montar time para a Série A no ano que vem. Então, assim, eu coloquei o Vasco acima dele porque a gente espera que o Vasco venha para o Brasileiro, que comece em maio lá do ano que vem, já depois dos estaduais, com um time mais definido e mais equilibrado do que ele tem hoje, porque todo mundo que sobe da Série B tem esse tipo de planejamento, ainda mais virando uma SAF com investimento inicial de SAF. isso, e já que você. Então, é Fala, Pedro. difícil. E já que você trouxe É difícil. essa questão da SAF, deixar assim, só para quem está assistindo a gente, o John Textor já avisou que 2023 para o Botafogo ainda não vai ser a temporada com as contratações bombásticas, com as contratações milionárias, aquela coisa toda. Ele viu a necessidade de melhorar a infraestrutura do Botafogo. Criar um centro de treinamento referência, com aparelhagem, equipamentos e profissionais de altíssima qualidade, porque ele viu que falta isso para o Botafogo. Então ele vai ainda manter esse elenco mediano que ele tem hoje, mediano que eu digo assim, que consegue se manter na Série A, consegue fazer boas partidas e tudo mais, então ele ainda vai manter esse tipo de time nas quatro linhas, porque ele quer reforçar o Botafogo fora das quatro linhas, ele viu essa necessidade, e realmente existe. Né? Você precisa ter um suporte, onde tratar o jogador, como recuperar mais rápido um jogador, evitar que eles se machuquem, aquele fisiologia avançada que o Corinthians foi muito referência durante muito tempo, o São Paulo foi referência antes do Corinthians, então assim, o Textor enxergou essa necessidade no Botafogo e ele já avisou que ano que vem vai ser isso que ele vai trabalhar. E já que você falou da SAF do Vasco, a 777 Partners, a 777, que foi quem adquiriu os direitos do Vasco, é um grupo norte-americano. E ele já tem algumas metas para 2023 que não são dentro também das quatro linhas. A primeira meta deles é fazer a ampliação e reforma de São Januário, já no próximo ano, para reinaugurar São Januário ainda em 2023. Ou seja, eles querem fazer uma reforma rapidíssima, relâmpago, que vai transformar São Januário num estádio moderníssimo, no padrão dos estádios americanos, ou seja, que a gente vê na NFL, na MLB, por exemplo, com camarotes, com muitas outras coisas além do futebol, shopping, aquela coisa moderna. Eles querem fazer, e eles querem reformular o programa de sócio-torcedor do Vasco. Porque como é que funciona os programas de sócio-torcedor no Brasil? Você se afilia, né, vira sócio-torcedor, e aí todo jogo você precisa ir lá e comprar o seu ingresso, ou retirar o seu ingresso, trocar o seu ingresso para ir no jogo. Eles querem fazer diferente.
Eles querem fazer um programa de sócio-torcedor. São Januário iria para 45 mil lugares. E aí os sócios-torcedores, que forem sócios-torcedores, já vão receber o carnezinho pro ano inteiro, Pedro. E aí, se ele não vai naquele jogo, ele vende ou ele devolve pro Vasco vender para ele, entendeu? Então, assim, os torcedores, o sócio-torcedor do Vasco vai ser dono de todos os ingressos de todos os jogos. Um pouquinho diferente do que acontece nos programas de sócio-torcedor do Brasil e mais próximo do que acontece com os torcedores dos Estados Unidos, né? Que a gente vê as franquias vendendo dessa forma os lá. Então, assim, são coisas interessantes, já que você trouxe o assunto da SAF, que rolou essas últimas 2 semanas, que eu estou trazendo aqui para o nosso espectador saber. Tá? Isso é só uma curiosidade. E vamos falar do outro clássico que a gente teve essa rodada também, jogando na Vila Belmiro, né? Santos e Corinthians protagonizaram um clássico, que palavra eu posso definir para esse clássico? Um clássico futebolisticamente morno, mas animicamente agitado, porque o pessoal estava nervosinho nesse jogo. Tivemos expulsão, quase briga entre jogadores, né, Pedro? Foi tenso a partida. E no fim das contas o Corinthians acabou saindo com a vitória, 1-0, gol do Roger Guedes, que meio que se redimiu daquele gol perdido que na final da Copa do Brasil, sem goleiro. Redimiu nada, pelo amor de Deus. Eu ia perguntar, Redimiu nada, pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. Você é um torcedor muito facinho, viu, André? Porque se ele se redimiu só fazendo um golzinho na Vila Belmiro para ganhar 3 pontos no Brasileiro, perdendo 50 milhões de premiação na Copa do Brasil e o título, não se redimiu, né? Mas tudo bem, a culpa não foi dele do Corinthians ter perdido o título, né? Assim, então, assim, não dá para culpar ele por isso. O que eu queria te dizer é que o Corinthians, ele termina o ano mostrando pra gente, né, pros corintianos, que ele tá com um time interessante. Ele tá se tornando um time interessante, um time forte, um time não mais só defensivo, aquele time que começou a Libertadores, que foi eliminado da Libertadores com 5 gols, aquela campanha horrorosa, e aqueles 2 jogos contra o Boca Juniors que foram horrorosos de assistir, entendeu? Então, assim, o Corinthians termina o ano muito diferente do que começou. Então, assim, apesar do que aconteceu com o Corinthians esse ano, ainda assim chegou-se na final de uma Copa do Brasil, ainda assim está no G4 de Campeonato Brasileiro na 34ª rodada do campeonato, e a gente pode ter e ainda assim chegou numa quarta de final de Libertadores. Então a gente pode ter uma esperança legal para o Corinthians do ano que vem, sonhar com algum título, e eu não estou falando de Campeonato Paulista, eu estou falando ou de Libertadores, ou de Copa do Brasil, ou de Brasileiro, algum título de maior relevância, porque o Corinthians tem se mostrado interessante, um time que está se encorpando. Os 11 ideais, um time de 11 jogadores, o Vitor Pereira achou. Agora vamos ver quem é que fica para o ano que vem, porque tem muito contrato se encerrando no fim do ano, inclusive do Vitor Pereira, e que se renovado a gente tem um time, e vamos ver quem mais que traz, quer dizer, e como é que vai se portar o time do Corinthians no ano que vem. Mas eu termino esse ano aqui, mesmo que o Corinthians não fique no G4, fique no G5, no G6, muito interessante o time do Corinthians, do que apresentou, e eu acho que dos times que eram medianos para a subida de prateleira de cima, o Corinthians foi o que mais cresceu. Você trouxe a questão do Vitor Pereira aí, e isso é um problema que o Corinthians precisaria resolver o quanto antes, porque é o treinador, ele já deu indícios de que não gostou. Falso. Você é falso, porque você não quer que resolva esse problema, não, que você não gosta de Vitor Pereira, você não vem com esse papo. Deixa eu terminar, Pedrão. É um problema que para você isso é uma solução. Deixa eu terminar, Pedrão. Deixa eu terminar. Você vai entender. A linha de raciocínio é a seguinte. Era só piada, não posso perder a piada, cara. Beleza. O Vitor Pereira é um problema por quê? Porque o Corinthians não consegue renovar com ele não dá indício de que quer ficar aqui, já deu declarações dizendo que detestou São Paulo, não gosta da cidade onde ele está morando. Então, assim, a família, ele não tem segurança, ele não sente segurança de trazer toda a família dele para cá. Para mim, isso são indícios de que ele quer ir embora. Mas ele também deu declaração. Então, se ele quer ir embora... Ele trabalha de domingo a domingo, que ele não tem tempo nem de conhecer São Paulo. Agora ele odeia São Paulo. Para mim, ele nem conhecia São Paulo. Ele falou isso para os próximos dele ali. Isso acabou vazando na empresa essa semana mesmo. O repórter da Sport TV trouxe isso aí
no programinha deles, eu esqueço sempre o nome, tá na área. Então, assim, os indícios todos estão aí de que Vitor Pereira não deseja permanecer, que ele quer sair. Então, se ele quer sair, o Corinthians já tem que começar a chamar ele lá na salinha, lá, o nosso queridíssimo presidente chamar ele na salinha e falar: ô meu filho, você não vai ficar mesmo? Então me fala logo que eu já tenho que correr atrás do meu treinador. Porque agora, começando novembro, o Corinthians tem que ter um treinador na mira, porque não pode deixar para contratar um treinador para fazer uma pré-temporada lá em janeiro ou fevereiro. Não pode. Entendeu? Thiago Então, Nunes e Luxemburgo estão aí não. pra... O nome, Sim, ó. o nome que me agrada, e aí eu não vou mentir para vocês, eu falo isso sempre, é Vojvoda, do Fortaleza. Esse nome que me agrada. Esse nome, se o Vitor Pereira sair, ele deveria ser contratado pelo Corinthians, por tudo que ele já vem mostrando há duas temporadas e meia à frente do Fortaleza, tá? E pelo que ele fez no Independente Del Valle antes disso. Então, cara... André, você trabalha nesse podcast para derrubar Vitor Pereira. Eu sei que você só tá aqui para derrubar Vitor Pereira. Eu não gosto dele. Rodado uma crítica a Vitor Pereira. Sempre. E vai continuar. E vai continuar enquanto ele estiver treinando o Corinthians no futebol brasileiro. Tá? Ele não é um treinador que me agrada. O jeito dele, o que ele faz com o time dele não me agrada. Ele demorou muito para achar esses 11 que nós que não somos profissionais da área já sabíamos que esse era o 11 ideal. Então, assim, ele foi muito teimoso durante muito tempo. Não me agradou mesmo. Então, se ele não quer ficar, se ele quer ir embora, que vá, tá? Vá, só que avise, porque a gente tem que ter tempo de planejar o nosso futuro. Não adianta no último dia do contrato ele falar: eu não vou ficar. Que aí, cara, os treinadores que a gente poderia ir atrás já não vai ter como ir atrás mais, entendeu? Pelo menos o chat está vendo a sua real face. O chat está falando que você foi desmascarado, que sua máscara caiu, por quê? Esses elogios falsos, eu sempre fui Pereira não existirão mais. Eu sempre critiquei Vitor Pereira. Pereira, mas você elogia coisa aqui ou coisa colar dele também. Agora não elogie nunca mais. Quando a pessoa acerta alguma coisa, a gente tem que falar que acertou, certo? Isso é o normal. Certo, por isso que você não fala que o Fagner acertou o pênalti. Mas, porra, coitado do Vitor Pereira. O Fagner não acertou o pênalti. O Fagner bateu um tiro de meta na trave. Enfim. Pois é, o Fagner Nossa Senhora. O outro foi o Roberto Baggio, né? O outro bateu um field goal, né? O Matheus Vital bateu um field goal lá. 3 pontos pro Corinthians. Mas 2 vascaínos. 2 vascaínos, né, cara? Você achou que ia ser o quê? Mas enfim. O Fagner não é vascaíno, o Fagner é cria do terrão, cara. O Fagner é vascaíno. Eu sei, mas então, foi lá encher o saco. Jogou no Vasco, mas ele é cria do terrão. O Eduardo tá quietinho na dele ali, você tá vendo a polêmica ali, não quer nem falar, só tá dando risada. Tá quietinho. Eduardo, cá entre nós, Eduardo. Eu vou dar moral para um cara que critica o Vitor Pereira e diz que o Abel Ferreira, que é bicampeão da Libertadores, também critico. Bicampeão do Brasil. Também não gosto dele. Também não gosto dele. Também não gosto dele. Não, peraí, eu vou levantar ali para pegar outro negocinho para ver. Vai lá, pega lá. Deixar o chat te xingando. Chat, xingue-o, por favor. Faz esse favor pra mim. Abel Ferreira é outro treinador que não me agrada. E eu já falei aqui pra vocês por quê, tá? Não preciso entrar de novo nesse mérito. Enfim. Eduardo, vamos mudar um pouquinho de falar do Corinthians, né? Vamos falar do Santos um pouquinho. O Santos fez uma temporada bem, como é que pode dizer? Complicada, né? Chegou em algum momento até a estar arriscado de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Nesse Campeonato Brasileiro brigou muito mais para não cair para a Série B do que qualquer outra coisa. Atualmente ele está com um técnico interino, né? Que nem sabe se vai ser efetivado ou não, o que vai acontecer daqui para frente. Que futuro você enxerga para esse Santos 2023, 2024? Porque parece ter uma bagunça, não só dentro de campo, como administrativamente falando, né? A diretoria não sabe, uma hora dá impeachment no presidente, aí assume outro presidente. Então o Santos está meio bagunçado ultimamente, né, Eduardo? Não, então, o Santos teve muito erro de planejamento desde o começo. Eu esqueci o nome do técnico estrangeiro agora, quando caiu no Brasil aquela moda de estrangeiro, que todo mundo que era demitido, você tinha que procurar um estrangeiro via de regra. E o português veio com uma multa gigantesca. Gesualdo Ferreira. Isso, e o Santos depois de 4 rodadas já queria demitir ele, porque ele estava fazendo um péssimo mesmo trabalho horroroso aqui, mas a multa dele era gigantesca, aí deixou se estender para depois demitir.
Aí vai lá, me contrata o Ricardo Goulart a preço de ouro, um salário fantástico. Então, O assim, Fabian Busto, mais um técnico estrangeiro E também, aí né? trouxe outro, o Bustos, né? O argentino. isso. Então, assim, Uhum. foi muito erro do que o nosso amigo que estava no outro com podcast aí, Santista fanático, deve ter sentido saudade, que assim, o Santos é apostar na base, contratações pontuais, né? O Santos nunca foi esse time de realmente trazer o cara. Pelo menos as poucas lembranças que eu tenho do Santos fazendo uma contratação bombástica, quase sempre dava errado. Até na época do Marcelinho Carioca, enfim. Mas sempre não é algo que faz parte ali da instituição Santos. É a base, aí você contrata dois ou três conhecidos. Os olheiros do Santos normalmente fazem trabalhos muito bons. Então talvez a aposta desde o começo do ano, nessa bagunça que você trouxe de diretoria e tudo mais, a consequência está sendo um final de ano agora sofrível do Santos, sem talvez beliscar nem Sul-Americana. Sul-Americana, quem é rebaixado normalmente vai, né? Mas assim, é algo preocupante para o Santos, mas enquanto planejamento, eu acho que está bem claro o que eles erraram esse ano, né? O que você acha, Pedro? O Santos realmente passou essa temporada, pode falar um ufa, porque não caiu nem no Paulista, nem no Brasileiro, vai conseguir se manter, e olhe lá, e era isso mesmo? Eu já falei para vocês há tempos atrás de que eu esperava, né? Eu acho que foi umas 10 edições do podcast para trás, eu falei, eu esperava que o Santos pudesse de alguma forma aparecer no nosso G8 aqui de Libertadores, porque é muito legal ver o Santos na Libertadores, ver o Santos como um time forte novamente, o Santos se reerguendo. Mas o Santos, cá entre nós convenhamos, o time é fraco, o elenco mais ainda, então você terminar no meio de tabela aqui para esse ano tá bom. Agora vamos ver se eles vêm com algum planejamento diferente para o ano que vem, tanto para jogador quanto para técnico, porque esse ano foi uma bagunça, né? Teve umas 3, 4 demissões de técnico, Lisca doido contratações nesse período errôneas, às também. vezes. O Lisca doido que entrou para ficar 2 semanas no Santos, né? É complicado. Então teve muito erro no Santos e às vezes coisas que não dependia dele. Por exemplo, o Lisca doido foi uma coisa do Lisca doido. O Santos contratou o Lisca doido para ser técnico, acreditando no cara. Deu 2 semanas e ele virou as costas e saiu fora. Ele saiu fora. Então a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, no vestiário, mas o Santos fez coisa errada, também tomou uns tombos aí. E as contratações errôneas, que vocês já citaram o Ricardo Goulart e tudo mais. Então é triste ver o Santos no meio de tabela, porque o Santos é sempre um time para jogar lá em cima. Mas vamos ver como é que vem o ano que vem. Para esse ano tá até bom esse meio de tabela para ele, porque podia estar pior. Esse ano só vai Porque acabar, né? podia estar pior, mas se você olhar para baixo dele também, só tem o Bragantino, que para mim, junto do Atlético Mineiro, é outra decepção da temporada. O Bragantino a gente esperava mais. Então a gente tem o Bragantino, o Goiás, o Curitiba e o Ceará, só abaixo dele. Daí é o Z4. O Então, assim, Goiás, o Goiás com um jogo a menos, né? todos os times que estão abaixo do Santos teoricamente, no papel, são piores que o Santos já. Então a gente já espera que estivesse abaixo do Santos. Mas só isso. Quem é melhor que o Santos está melhor que o Santos. Entendeu? Então, assim, vamos ver como é que vem para 2023. Mas eu quero ver você explicar para o chat por que você acha o Abel Ferreira ruim, que o chat está aqui cobrando, viu? Você está ignorando o O chat Abel aí, mas Ferreira? ele sabe que você não gosta do Abel Ferreira. Você quer que eu fale do Abel Ferreira de novo? Repetir aqui, eu chovendo molhado? O Abel Ferreira eu já Eu não falei. quero, porque a gente já tem 1 hora e Então 5 de tá. podcast, e a gente nem começou a Europa ainda, mas você vai dar uma pincelada de 30 segundos só. 30 você acha segundos ele sobre ruim. Abel 30. Ferreira. Abel Ferreira em menos do que 30 segundos. É o Carille português. Ponto. Sabe montar uma retranca, um sistema defensivo fudido, mas na hora que tem que fazer o time jogar, partir pra cima, pressionar o adversário, ele não tem o que fazer a não ser bola parada e chuveirinho na área. Ele fica dependendo da qualidade individual dos jogadores que ele tem do meio pra frente e que no Palmeiras são muito bons e resolvem. Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e por aí vai. É isso. Ele é refém dos jogadores do ataque. E ele forma a retranca dele para não tomar gol e não perder os jogos. É isso. É um Carille português. E vocês endeusam no Brasil. Ponto final. É isso. Sabe o que você conseguiu com isso, Andrezão? Diga. Você conseguiu matar com a nossa audiência, a nossa credibilidade, que amanhã vai chover na internet cortes do Compadcast dizendo assim: Abel Ferreira é uma porcaria. By André
Menezes. Aí, E fodeu, ninguém mais vai levar isso aqui a sério. Ninguém mais vai levar isso aqui a sério. Mas é a minha opinião, não é do Compadcast. Compadcast tem você, tem o Eduardo, para me contrapor aqui. Eu não vou mudar minha opinião, porque eu não enxergo nele as qualidades, por exemplo, que eu enxergo no Fernando Diniz, de fazer o time atacar, de criar possibilidades e chances. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu vou parar de usar a palavra chat, vou dizer que tem um companheiro no chat aqui com o nick de Tuzi, que ele diz assim: Abel Ferreira, 2 Libertas, 2 Copas do Brasil e 1 brasileiro, só isso. E o Carille ganhou o quê, André? O Carille ganhou o quê? Você tirou o sono do menino. O menino mandou aqui, ó, tirou meu sono, rapaz. Que bom, acordou. Pelo menos serviu para alguma coisa. Ele vai assistir agora o nosso bloco europeu tranquilo, acordado. Viu só? Enfim, gente. Aí só para finalizar o Campeonato Brasileiro, trazer mais 2 destaques aqui. Sábado a gente tem final... Não fala mais de nenhum jogo, não. Não vou falar de nenhum jogo, não vou falar de nenhum jogo. Eu só vou falar que assim, ó, sábado a gente tem final de Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Nessa rodada o Atlético Paranaense perdeu para o Bragantino de 4-2, tomou um vareio com o time titular, e o Flamengo com o time misto, né, fez o resultado e ganhou. Então assim, o que esperar de sábado? Eu acho que o Flamengo vai atropelar o Atlético. O Eduardo tem uma opinião diferente, mas é o que eu acredito, hein? Não, eu já falei naquele podcast que a gente não fez podcast da final da Copa do Brasil, na verdade foi em off que eu falei para vocês. O jogo do Corinthians foi a maior dificuldade do Flamengo no ano. A final da Copa do Libertadores vai ser mais fácil para o Flamengo do que a final da Copa do Brasil. Foi isso que eu falei e eu mantenho aqui. A semifinal não, as quartas finais, né, da Copa do Brasil, que foi Flamengo e Atlético Paranaense, se eu não me engano. Isso. Pelo amor de Deus. O Flamengo teve muita dificuldade ali. Tudo bem que é uma dificuldade de um jogo no campo do adversário, ele não sofreu. Mas assim, enquanto um jogo só você achar, pelo menos minha opinião, né, que vai ser mais fácil, o Atlético Paranaense jogar lá atrás de novo. Só que agora sim, tem um moleque que não podia usar, né? Copa do Brasil não podia usar o Pedro Roque, né? Vitor Roque. Então, Pedro Roque não, Vitor Roque. toda vez eu erro. O Vitor Roque é muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, eu não vejo essa facilidade toda, não. É o Filipão, Malaco, Filipão em final. Cara, vai arrastar esse jogo o máximo que puder. Então. Se der certo do moleque fazer um gol, então, nossa senhora, não tô vendo essa facilidade toda, não. Não tô vendo, não. Enfim, gente, o jogo é no sábado, em Guayaquil. Durante essa semana a gente vai ter outros episódios do Compadcast falando de outros assuntos, mas a gente vai tentar dar um pitaquinho desse jogo todo com o podcast, nem que seja no finalzinho, pra gente ver o que rolou, o que vai rolar, pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo até o sábado, pra deixar esse hype legal aí pra vocês, beleza? Então, pra quem tava... Só pra lembrar, pra quem tá nos assistindo, domingo à noite agora a gente fala sobre as rodadas do Brasileirão Série A, Série B, sobre a rodada do futebol europeu, que a gente vai passar agora pelos campeonatos europeus. Daí amanhã a gente vai falar sobre a NFL e a gente volta na quarta-feira para falar novamente da rodada do meio de semana. Da Champions League. E só quando tem... porque a gente fala de NFL. E tem Champions League, Pedro, essa semana. Na segunda-feira. E se essa semana... Tem Champions League. Tem Champions League, então é capaz da gente vir na terça também. Daí a gente tem podcast domingo, segunda, terça e quarta. Daí a gente não é de ferro, tem família, tem mulher, quinta e sexta a gente descansa um pouquinho. É isso aí. Então, assim, já vou me despedir aqui do pessoal que estava assistindo a gente no... Despedir não. Pedir para vocês esperarem um pouquinho, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, para a gente acertar os nossos ponteiros aqui na transmissão. E daqui um minutinho a gente retorna com o nosso campeonato europeu. Não saiam daí, hein? A gente já volta. Vamos voltar com a Premier League. A Premier League vem cheia de novidades. Premier League.